Bom dia, galera. Meu nome é Ícaro, sou professor de Geografia e hoje vou gravar essas aulas para vocês sobre o tema globalização, certo? Primeiro, globalização. A globalização, ela é a nossa modernidade, a nossa evolução tecnológica principalmente. Só que antes de entender o que é globalização, a gente precisa voltar para o início, como ela surgiu. O processo de globalização, ele começou a ocorrer no período da Guerra Fria. A gente só ressaltando a Guerra Fria. A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética começaram a disputar a hegemonia do mundo, ou seja, o controle do mundo, aquele para ser o país mais poderoso. A gente sabe que na Guerra Fria ocorreu uma corrida armamentista, quem produzia mais armas, e também ocorreu a corrida espacial. Essa corrida espacial simplesmente fez com que a globalização desse um salto muito grande, porque seria simplesmente as tecnologias sendo colocadas para, sendo colocadas para o funcionamento eficaz. A União Soviética lança o primeiro satélite no espaço, Sputnik. Depois, os Estados Unidos conseguem lançar o primeiro ser humano, ou os primeiros seres humanos, à Lua, com Apollo 11. Só que aí também surgiu a internet, surgiu os computadores, surgiu até agora o que nós conhecemos como esse smartphone. Tudo foi uma evolução tecnológica, drones, como nós temos, tudo isso veio do processo de globalização. Esse processo de globalização é como chamamos de terceira revolução industrial. Ou seja, é uma nova evolução industrial. É o meio técnico-científico informacional. A questão dessa globalização, pessoal, está presente por um motivo. Ela é uma evolução que simplesmente faz como se fosse um fenômeno social, cultural, econômico, porque hoje em dia, com a globalização, o mundo deixou de ser amplo e passou a ser pequeno. Hoje em dia você pode interagir com a pessoa que está no Japão, simplesmente através de um celular. Isso daí mostra uma interação claramente do processo de globalização. Hoje você pode conhecer o mundo sem sair da sua casa. A internet propicia isso. Então você vê, esse é o processo de globalização. Essa é a junção global, como a gente pode perceber. Se a gente for ficar pensando, o que mais podemos dizer que é globalização? Por exemplo, vamos pegar marcas, algumas marcas. A principal marca do processo de globalização é a própria Coca-Cola. A Coca-Cola conseguiu ser colocada até em países ditos como comunista. Por exemplo, a China. A China tem Coca-Cola para vender. E a Coca-Cola é algo americano. A Coca-Cola é como se fosse a ponta da adaga do novo sistema capitalista, ou seja, do processo de globalização. Querendo ou não, essa Coca-Cola, essas marcas como McDonald's, Coca-Cola, como outras empresas, elas conseguem sim entrar na forma de colocar aquele produto em uma cultura que não tem. Nossa cultura hoje, pessoal, está muito baseada na cultura americanizada, na cultura americana. Nós sabemos que o Brasil é um país multicultural, isso é fato. Nós somos altamente cultural. Mas querendo ou não, nós também abrimos as portas para que esses produtos entrem e façam nossa cultura. Hoje em dia muita gente acha melhor tomar uma Coca-Cola no almoço do que simplesmente um suco. Por quê? Porque a globalização faz isso, você interagir com o que é de fora. E você passa a gostar daquilo que é de fora. Aí observe, outro ponto da globalização. As multinacionais. Como a gente tem aqui na região do Cariri, o açaí, o atacadão, principalmente o atacadão. O atacadão, ele é da rede Carrefour, que é francesa. O atacadão é o que chama de ponta da adaga do Carrefour. Primeiro eles lançam o atacadão, que é atacado e varejo, para depois vir o resto da empresa. A gente sabe que aqui no Cariri, por enquanto, só tem o atacadão em si, do Carrefour. Nós não temos o posto de gasolina, nós não temos as outras partes do Carrefour. Mas também nós temos outras empresas, por exemplo, o Hiper Bom Preço e o Max Atacado. São da Walmart, que são empresas americanas. Então a gente percebe que muitas dessas empresas elas conseguem ingressar em um país devido a esse processo de globalização. Porque a globalização fez melhorar tudo.
inclusive a questão dos fluxos. Hoje em dia, se eu tiver condição financeira, eu posso viajar daqui para qualquer país. Aviões bem capacitados, trens, navios, automóveis, tudo isso, essa evolução tecnológica, vem do processo de globalização. Ela foi o percussor para tudo isso. E a gente percebe o seguinte também, pessoal. Na questão da saúde, a gente está passando num momento único na história, podemos dizer assim, né? Que só essa pandemia só ocorreu de 100 em 100 anos. E a gente está passando pelo coronavírus. O corona surgiu na China. No mesmo tempo que foi detectado o corona, foi avisado um caso internacional para todo mundo. Porque a gente tem esse acesso às redes, acesso à internet. Então aconteceu dessa forma. Aí você vê, a globalização ela ajuda nessa interação com outros países. A gente hoje só vê, lógico, a que a mídia está mostrando que é tragédia, tragédia, tragédia sobre a questão do corona. E muitas vezes estão esquecendo de mostrar as coisas boas. Alguns jornais internacionais já lançaram que mais de 400 mil pessoas já foram curadas. Aí você vê, como é que eu tenho essa informação? Porque eu acesso a internet, porque eu tenho um aparelho celular, um computador, que foi tudo fruto desse meio técnico, científico, informacional que é o processo de globalização. Sem contar culturas também. Hoje em dia muitos de vocês, jovens, gostam de usar, eu também, né, porque eu sou jovem, muitos de vocês gostam de usar moletom, jaqueta. Aí tu imagina aí, jaqueta, no calor dos infernos que é esse Ceará. A gente aqui é quente, quente, quente. Mas a gente utiliza. Por quê? Porque a gente acha estiloso. Mas não é uma cultura nossa. É uma cultura que vem de fora. Países europeus, dos Estados Unidos. Então a gente percebe, simplesmente, pessoal, que a globalização, ela faz com que a gente consiga interagir com o todo. No âmbito social, no âmbito cultural, no âmbito econômico. Para você ter ideia, hoje muitas vezes você não precisa sair de casa para fazer uma transação bancária. Com seu smartphone, seu computador, sua senha digital, você consegue fazer transferências e assim vai. Ou seja, isso é muito bom. Isso é ótimo para a gente. Deu mais praticidade. É por isso que o processo de globalização ele é dessa forma. Mas também nós temos uma coisa, como o geógrafo Milton Santos falou, uma globalização perversa. Ela é desigual, ela é excludente. Não vá pensando que todos no planeta têm acesso à internet, que não tem. Todo no planeta não tem o direito a ter um celular. Por exemplo, a pergunta simples, quem tem iPhone? Vocês vão ver a redução de pessoas que têm iPhone, porque a maioria não pode pagar, não pode comprar. Ah, mas o iPhone é algo do processo de globalização. Mas as pessoas não têm dinheiro. Então, isso é exclusão, querendo ou não. A África, 7% de todo o continente africano utiliza a internet. A globalização ela também chega a ser desigual. Ela chega a ser desonesta. Nem todos têm os mesmos direitos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima aula. Abraço a todos e fiquem em casa. Bye.